O Brasil está em fase de plantio do milho de segunda safra e há a possibilidade de algumas regiões produtoras não conseguirem fazer a semeadura dentro da janela ideal. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Comigo hoje no estúdio está Leonardo Carlotto, ele que é analista de grãos do Sistema FamaSul, Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Leonardo, obrigada pela presença. Boa tarde, obrigado. É um prazer estar novamente aqui com vocês ao vivo. A gente vai falar então a respeito do plantio do milho de segunda safra no Brasil, que ficou atrasado por conta do atraso na safra de verão, né? Faltou chuva na fase inicial de plantio da soja e isso acabou empurrando essa janela de semeadura. Como que o setor do milho está vendo essa situação? Tem um risco real disso acontecer fora da janela? Sim, nós temos hoje já consolidado de plantio que levantamos nessa semana, passando dos 70% já de área plantada. Em Mato Grosso do Sul? Em Mato Grosso do Sul. A nível de Brasil temos um pouco menos, porque o Paraná, o Mato Grosso, até o Goiás, eles acabam passando por uma situação um pouco diferente também nas últimas semanas em relação às chuvas, e isso acaba atrapalhando. Nós tivemos a sorte que nessas últimas semanas, na última semana praticamente, tivemos uma estiagem, onde o produtor conseguiu finalizar aí praticamente a colheita da sua soja, na grande maioria dos municípios, e deu um avanço muito bom para o plantio do milho. E nós, no histórico, nós já tínhamos áreas, ou percentuais maiores, plantados fora dessa janela ideal, que é a partir de 10, 15 de março. Para a região sul um pouquinho mais cedo, para a região norte um pouco mais tarde, mas nada que seja muito catastrófico. Por quê? Safra passada, por exemplo, tivemos mais de 40% do percentual fora da janela. Tivemos a sorte de contar com uma boa precipitação, boas chuvas durante o ciclo da lavoura e colhemos bem, colhemos uma boa produtividade, tivemos uma boa produção e esperamos que essa safra também, mesmo com esses 30% plantados fora da janela, se a gente pegar a nível de Brasil, 40%, nós teremos aí boas safras. Lógico que se não tivermos uma geada muito forte, que é um pouco do que o clima acaba apresentando e acaba desenhando para essa safra, porque nós tivemos um verão muito quente, um verão muito chuvoso, e isso normalmente é característica de um período de estiagem um pouco mais forte, um frio um pouco mais intenso durante essa segunda safra. Além do risco climático que o produtor corre em fazer esse plantio fora da janela ideal, há também a questão do seguro agrícola, né? Todo produtor que planta fora do zoneamento, a gente fala do zoneamento agroclimático, ele perde a possibilidade de segurar essa área. Lógico que ele acaba arrumando outros caminhos, não financia essa área, ele planta com menos tecnologia, para caso ele tenha um problema, ou como geada, ou até mesmo estiagem, nesse percentual que foi plantado fora do vazio, ou fora do zoneamento, ele não teve um custo muito alto e ele acaba equilibrando as contas com aquela área que ele acaba colhendo uma boa produtividade, tendo uma boa produção, equiparando aí os seus custos, tendo uma margem de lucro até considerável, pensando nos preços de hoje, porque tivemos preços bem aquém do que estamos recebendo nessa safra, e o produtor tem aproveitado esse momento e vendendo o seu milho de forma antecipada para que ele possa cobrir os custos sem ter a necessidade de, muitas vezes, pegar um recurso emprestado e não depender tanto do seguro. O momento é oportuno, então, para o produtor comercializar agora. Tem já uma porcentagem de quanto do milho da nova safra já foi vendido? Tem produtores que já têm uma tradição e fazem essa comercialização antecipada, chegam aí a 30% do que temos para colher ou do que ele tem para colher. Alguns acabam esperando, falam, não, eu vou vender depois de colhido e acabam não comercializando nada. De forma geral, o Estado aí tem por volta de 15%, 20%, aproximadamente 20% da sua safra de milho já comercializada. Retomando ao assunto do plantio fora da janela, Carlotto, o que o produtor rural ele pode fazer para tentar minimizar esses riscos que ele corre? Pensando em minimizar o risco, lógico, quanto mais cedo ele plantar, melhor, e esse seria o ideal. Só que para ele fazer esse plantio mais cedo, ele primeiro tem que colher a soja. E aí, para colher a soja, muitas vezes ele acaba
tendo que investir um pouco mais, ter um pouco mais de maquinário para que ele ganhe tempo, otimize a sua colheita, para que ele possa otimizar também o plantio. Mas nem sempre é o mais recomendado ele ter investimentos, visto que ele vai ter um custo, ele vai acabar tendo um custo um pouco mais elevado da sua lavoura, da sua propriedade. Então, assim, a partir do momento, chegou no vazio na faixa de zoneamento, ou ele interrompe o seu plantio e escolhe uma cultura de cobertura, que muitos estão fazendo nessa safra, visto alguns prejuízos que tiveram em safras passadas, acabam fazendo outra cultura mesmo, que não tem essa limitação por conta desse período. Então, seria uma alternativa até mais viável, visto que ele não está travado em plantar só o milho. Ele tem outras opções aqui para Mato Grosso do Sul, como o trigo, o sorgo e algumas outras culturas, o feijão terceira safra, segunda safra, que pode, de certa forma, fazer a rotação com a soja e agregar um pouco mais de valor na sua receita. Em Mato Grosso do Sul, houve uma redução na área destinada ao milho de segunda safra nessa temporada, né? Esse recuo tem a ver com o plantio acontecendo fora da janela? Um pouco da decisão foi por conta da questão da janela ter sido um pouco encurtada, né? Mas também por conta dos preços, que no momento do plantio, alguns produtores não viam um bom cenário e acabaram decidindo por reduzir. Agora, com a volta de um cenário mais positivo, pode ser que o produtor se anime novamente e pelo menos mantenha a área que ele tinha na safra passada. Nós estamos trabalhando ainda, por enquanto, com uma estabilização de área de 1.800.000 hectares de milho para a segunda safra em Mato Grosso do Sul, mas nós temos esse pendente. Aquele produtor que já tinha decidido não plantar, ele pode, nos próximos 10 dias, falar, não, vou plantar porque o preço vai me dar um bom suporte, mas ele pode também manter seu posicionamento e não fazer o plantio. A quanto o produtor está conseguindo comercializar o milho hoje em dia? Em média, R$28, R$30 é o preço que tem saído a comercialização de saca para comércios futuros e até um pouco mais. Alguns produtores acabam pegando 31, 32, que é um bom preço. Lógico que a gente tem que pensar, esse é um momento e é um momento que o produtor tem que aproveitar. Pode ser que nós não tenhamos esse momento de 32 pelos próximos 2 meses. Então, aproveitemos agora para que a gente possa colher os frutos futuramente. Bom, vamos falar um pouquinho então a respeito da safra de soja no estado. Como que está o andamento da colheita, Carlotto? Nós já estamos passando dos 75%, chegando nos 80% de safra da soja colhida. A região norte é a que mais antecipou a sua colheita, porque eles não tiveram tantos problemas no momento do plantio. Então, eles evoluíram bastante, já tem municípios lá que praticamente 90% colhido, Costa Rica, Chapadão, Alcinópolis, quase concluindo já, e a região sul um pouco mais travada por conta desses atrasos, mas já passando dos 80% também, 75%, 80% para os maiores municípios, que é o que mais representa, deixando apenas ali a região de Bonito, que é tradicionalmente já um plantio mais tardio. Então, essa região acaba colhendo um pouquinho mais tarde, mas também já está passando dos 50% a 60% de área colhida nessas regiões. E vale lembrar que boas produtividades, é uma safra espelhada na safra passada já com um índice de recorde novamente. Recorde porque nós tivemos um aumento de área, por mais pequeno que seja, ou menor que seja esse aumento de 2,5%, mas já mantendo a produtividade da safra passada até um pouquinho a mais, que já estamos trabalhando com 58 sacas, 2 sacas a mais do que o nosso, né? 2 sacas a mais do que a nossa produtividade levantada na safra passada. Então nós temos aí ultrapassando já os 9 milhões de toneladas de expectativa de colheita. Lógico que os finais sempre acabam reduzindo um pouquinho, mas nós não vamos baixar dos 58 sacas. Um dos poucos estados, Carlotto, que consegue melhorar ainda mais a produtividade nessa safra, né? Para a gente encerrar, eu queria só que você colocasse a situação dos armazéns de Mato Grosso do Sul. Safra passada, a gente viu essa situação ficar mais evidente, né? A falta de capacidade de armazenamento dos grãos. Estado colhe, mais uma vez, safra cheia. E como que os armazéns estão se preparando para receber essa soja que está sendo colhida e o milho que ainda está sendo plantado? A gente fica orgulhoso de ter uma boa safra, né? Lógico que bons números para o estado do Mato Grosso do Sul, mas a gente sabe que temos problemas pontuais.
A região do entorno de Campo Grande tem capacidade de absorver muita soja, visto que alguns municípios que ainda não têm essa estrutura, como Bandeirantes, que é um caso pontual, onde expandiu muito a área e não expandiu a capacidade de armazenagem, está se atualizando com frequência, mas é um ritmo menor do que cresce tanto a área quanto a produção. De forma geral, o problema no estado hoje é em receber essa soja, fazer o trabalho com a soja dentro do armazém para poder despachar e acaba gerando um transtorno não tanto no armazém, mas questão de logística. É um problema que temos enfrentado, onde temos fretes ou caminhões aí em escassez. Lógico que é um momento, isso vai passar e aí vai voltar ao ritmo normal. Então nós temos que dar fluidez na soja que já foi colhida e mandar embora, né? Descer para o Paraná ou mandar para os outros países que já estão com os contratos e aí assim vai dar um fluxo normal. Mas nós temos esse gargalo, é fato e não temos como correr disso. O produtor tem que fazer a sua tarefa, se ele conseguir construir um armazém dentro da fazenda, se ele conseguir jogar dentro do silo bag para que ele possa também ajudar o armazém a minimizar esse problema, ideal, legal. Mas no momento nós temos esse contraponto aí que ele depende do armazém. Tá certo. Carloto, muito obrigada pela sua vinda aqui mais uma vez. Uma boa safra para Mato Grosso do Sul. Obrigado, uma boa safra para nós. Seguimos com o programa.